Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você deve estar se perguntando, será que tem como eu melhorar a minha memória? Além disso, talvez você também deva estar preocupado sobre como que eu vou conseguir fazer com que eu pare de esquecer tanto as coisas como eu tô esquecendo. Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês sobre algumas coisas que a neurociência já sabe que a gente pode fazer para melhorar a nossa memória. À medida que a gente envelhece, a gente acaba tendo uma certa dificuldade sobre memória que faz com que a gente fique pensando que talvez a gente esteja perdendo a nossa capacidade de guardar as coisas e talvez a gente nunca mais vai conseguir ter aquela memória tão boa quanto a gente tinha na adolescência. Eu sei que eu ainda não cheguei lá, mas eu já vi várias pessoas aqui mesmo no canal falando que sentem que a sua memória já não é mais a mesma. Mas pra gente entender o que a gente pode fazer para tentar melhorar a nossa memória, é importante a gente definir o que é memória. De forma simples, eu posso dizer que a memória é a forma do nosso cérebro de guardar informações. Na neurociência, geralmente a gente divide a memória em tipos diferentes, baseado não somente no tempo em que ela fica guardada no cérebro, como também o seu conteúdo. Por exemplo, se eu pedir para vocês lembrarem da cozinha da avó de vocês, com certeza esse tipo de memória vai ser diferente do que quando eu peço para vocês tentarem lembrar sobre os últimos dígitos do seu CPF. De forma geral, as duas principais categorias relacionadas ao tempo em que a memória fica no seu cérebro são a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Eu já fiz vídeos explicando detalhadamente quais que são as diferenças entre essas duas memórias e como que elas funcionam de forma mais importante, de forma mais detalhada. Então, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar os links aqui na descrição e eu peço para vocês darem uma conferida no fim desse vídeo aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor desses dois tipos de memória. Resumidamente, enquanto a memória de curto prazo, como o próprio nome fala, é aquela que fica pouco tempo no seu cérebro, que em geral é responsável pela construção de uma narrativa lógica, ou seja, ela é responsável por fazer vocês entenderem o que eu tô falando e lembrarem o que eu tô falando à medida que eu estou falando coisas novas. A memória de longo prazo é aquela que fica por até anos, décadas no seu cérebro, ou seja, é aquela memória que a gente basicamente sempre fala, eu lembro o que eu fiz no verão passado, eu lembro o que eu fiz há 10 anos atrás. Essa é a memória de longo prazo. É importante deixar claro que as memórias não ficam somente numa parte do seu cérebro. Na verdade, a memória ela é codificada com base nas alterações sensoriais que estão sendo gravadas juntamente com aquilo que está acontecendo. Então vamos falar, por exemplo, quando vocês deram o seu primeiro beijo, o seu cérebro estava começando a tentar processar estímulos sensoriais diferentes, tipo o estímulo da pessoa, o estímulo do cheiro da pessoa, o estímulo de como que estava o momento, o som do momento, enfim, vários estímulos sensoriais diferentes vão ficar gravados na memória daquele acontecimento. Só que esses estímulos sensoriais estão dispersos nos córtex responsáveis pelo processamento desse estímulo. Então toda vez que eu pedir para vocês lembrarem de alguma memória específica, se vocês estiverem visualizando ela, com certeza o seu córtex visual vai estar sendo ativado, porque parte daquela memória foi guardada no córtex visual. Contudo, tem uma parte que funciona como se fosse um gerente, que comanda toda a construção dessa memória, e essa parte do cérebro é chamada de hipocampo. Se eu pedir para vocês lembrarem qualquer coisa agora, com certeza o hipocampo de vocês vai estar sendo ativado, principalmente organizando juntamente com outra área do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é responsável pela atenção, para fazer você reviver aquele momento. Então é basicamente o hipocampo que vai estar avisando a outras partes do seu cérebro que você está revivendo aquele momento e que essas outras partes precisam fazer com que você sinta novamente aquilo que você sentiu durante a criação daquela memória. Olha, eu acho que só por conta dessa dose de neurofisiologia, esse vídeo já merece seu like aqui embaixo, você não acha? Como eu disse anteriormente, conforme a gente envelhece, a gente acaba tendo uma dificuldade, uma diminuição da capacidade de produção de memória e da capacidade de relembrar essas memórias. Mas por que será que isso acontece? Bem, de forma resumida, conforme a gente envelhece, ocorre a diminuição de produção de fatores neurotróficos que são importantes para dois aspectos muito importantes para a construção da memória, que é a neuroplasticidade e a neurogênese. Ambos os assuntos eu já falei em vídeos separados aqui do canal, que eu vou deixar linkado na descrição caso vocês queiram saber mais. Mas, de forma resumida,
A neuroplasticidade é basicamente a capacidade do nosso cérebro de construir novas sinapses e de fazer um remodelamento sináptico, enquanto a neurogênese é a capacidade do nosso cérebro de produzir novos neurônios que vão se integrar a uma rede específica. De forma geral, quando você diminui a capacidade da plasticidade sináptica e da neurogênese, você acaba impactando diretamente a formação de novas memórias, porque você impacta a função do hipocampo, que é justamente a função integrativa. Ou seja, ele não vai conseguir ter aquela mesma capacidade de se reorganizar como acontecia quando você era mais jovem, durante a sua adolescência, por exemplo. Mas a boa notícia é que hoje a gente já sabe de algumas coisas que podem fazer com que você diminua a velocidade dessa perda de memória. A primeira coisa a se fazer é exercício físico. Ok, provavelmente você já deve ter ouvido falar isso várias e várias vezes e deve estar achando que eu só tô falando mais uma vez aqui e que você nem deveria prestar atenção. Mas é muito pelo contrário. A culpa não é minha se a ciência mostra que o básico funciona. Exercício físico é basicamente uma das melhores formas de você aumentar a sinalização do cérebro para a produção desses fatores neurotróficos e, por sua vez, aumentar diretamente a atividade da neurogênese e da plasticidade sináptica. De forma mais aprofundada, os estudos mais recentes têm demonstrado que o músculo ele acaba atuando como um reservatório de hormônios que conseguem chegar lá no cérebro, melhorar a produção, por exemplo, de um fator chamado fator neurotrófico derivado do cérebro, do inglês Brain Derived Neurotrophic Factor, ou BDNF, que por sua vez é muito importante não somente para a neurogênese, como para a neuroplasticidade, principalmente no hipocampo, a região principal para a formação da sua memória. Ou seja, você só tem a ganhar fazendo exercícios físicos, porque além de você diminuir os riscos para o surgimento de doenças cardiovasculares ou até mesmo o problema de AVC, você vai conseguir proteger o seu cérebro contra a perda de memória. A outra coisa que é muito importante para você melhorar a sua memória é uma boa noite de sono. Novamente, provavelmente você já deve ter ouvido falar disso, mas a maioria das pessoas não presta atenção em como é vital a noite de sono, como é vital você ter um ciclo regulado, uma hora certa para dormir. A gente sabe que a privação de sono é capaz de diminuir o tempo e a capacidade do seu corpo de entrar num estágio do sono chamado de sono REM, ou o sono de movimento rápido dos olhos. É justamente nesse estágio do sono que o seu cérebro consegue fazer a reorganização sináptica necessária para o aprendizado e para a consolidação de memória. Ou seja, toda vez que você tem um ciclo desregulado de sono, você acaba prejudicando o seu cérebro de produzir essa reorganização sináptica e, por sua vez, isso impacta diretamente na sua memória, porque basicamente você não está dando tempo para o seu cérebro recaptar ou reconstruir essas conexões a fim de captar as novas informações que você recebeu naquele dia. E o que eu quero dizer com uma boa noite de sono? Não tem a ver somente com as 7 a 10 horas que a gente precisa dormir, mas na verdade tem a ver com rotina. É muito importante você entender que não adianta você dormir 7 horas num dia e 3 horas no outro, isso não vai ser compensado. Você precisa sempre ter uma rotina boa de dormir, seja 7 ou 8 horas por dia, e que isso seja constante, porque é justamente essa constância que vai garantir com que a sua memória fique melhor. E sabe de outra coisa que também pode te auxiliar na memória? Ter boas relações pessoais. Essa eu tenho certeza que vocês não devem ter imaginado. Os estudos mais recentes têm demonstrado que pessoas que têm boas relações com os familiares e com os amigos, em geral, têm uma maior facilidade em testes cognitivos. Além disso, eles demonstraram que provavelmente essa melhoria na capacidade de retenção de informação ou melhoria na memória está não relacionado com o fato de você ter boas relações, mas sim o que essas boas relações causa na sua saúde física e mental. A gente sabe que uma vez que a gente tem bons amigos e a gente tem uma boa relação com a família, a gente tende a ter uma menor capacidade de reagir negativamente ao estresse. Ou seja, a gente fica um pouco mais prevenido contra situações estressantes, e isso é fundamental para a melhoria da memória, uma vez que a gente sabe que o estresse crônico é o principal causador da diminuição da capacidade da memória por diminuir a produção daqueles fatores tróficos que eu falei para vocês no começo do vídeo. Ou seja, se você tem boas amizades, você tem uma ótima chance de estar
protegido contra a perda de memória conforme você envelhecer. Mas vocês podem estar se perguntando, e aqueles medicamentos, aqueles suplementos que a gente vê no mercado falando que vão conseguir melhorar a minha memória? Será que isso funciona? Bem, isso é um assunto para um outro vídeo que eu com certeza vou fazer aqui no canal se vocês comentarem aqui embaixo. Chegou até o final do vídeo e ainda não é inscrito no canal? Eu peço para você se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!